E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física para o 6º ano, aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, certo? Hoje, nós vamos dar uma continuidadezinha na aula passada e prosseguir, né, óbvio. E como sempre, eu estou aqui muito bem acompanhado, como ele mesmo diz, de um jogador caro, caríssimo, que é o nosso amigo que vocês já conhecem, Revoredo. Fala, minha benção! Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Revoredo, sou professor de Educação Física da Escola Municipal para Aulas Digitais, né? Estou aqui compondo esse grupo, né? Com o Heleno, muito massa, essa equipe caríssima, né? A gente também aí tem não só Heleno, é bom entender que a gente tem aqui você, né? Somos aqui uma equipe, né, Heleno? Uma equipe aqui. Temos também você aí na sua casa. E aí também, além disso, se você ficou algum conceito que você não entendeu na aula de Heleno, você faz o quê? Anota, pega lá o caderninho do lado, essa aula vai para o YouTube depois, anota lá, ó, chega no professor, né? Professor, esse conceito aqui que o professor Heleno falou sexta-feira, não compreendi. Se eu poderia aqui me explicar direitinho, a gente faz uma aula, debate sobre isso, e aí fica tudo certo, né não? Agora eu sei que tu tá aí com sono, acorda, benção. Vou passar a bola para Heleno, faz teu nome, meu pirraia. É hora de acordar, né? Já tiveram uma aula, já deu aquela acordadinha, agora vamos com tudo. Certo? Eu queria agradecer também, lógico, a Laisa, nossa intérprete de Libras aqui, tornando nossa aula mais acessível, óbvio, né? Vamos falar de ginástica de condicionamento físico, né, ainda, e entrar mais em ginástica artística. Mas antes disso, eu queria aqui... Revo falou sobre o YouTube, né? A gente tem lá o canal no YouTube, onde as aulas ficam salvas, né? E aí, podem lá fazer os comentários, se tiver alguma dúvida, se tiver gostado da aula, se quiser propor alguma coisa. Então, vou ler aqui, começar lendo. Tem Maria Júlia da Costa Feitosa. Parabéns, prof. Achei muito legal os exercícios. E isso é muito importante a gente saber, por quê? A gente não está fazendo aqui os exercícios pra gente, não é só pra gente. A gente tá aqui fazendo exercícios e atividades para vocês. Então é muito importante a gente saber se vocês estão gostando, se tá muito difícil, se tá muito fácil, pra gente poder ir ajustando, certo? Tem também aqui um comentário de Wagner Eduardo. Que legal, cara. Wagner, tamo junto. E Arthur Costa. Arthur Costa, que é meu aluno. Muito obrigado, viu, Arthur? E é isso. Então, depois da aula, vão lá no YouTube, tirem suas dúvidas, façam os comentários que vocês quiserem, que a gente tá de olho em vocês, certo? E vamos lá. Aqui, a gente já falou na sexta-feira passada, não sei se vocês lembram, mas a gente falou sobre os conceitos do condicionamento físico, né? Então, a gente falou aí sobre a resistência muscular, falou sobre flexibilidade, né? Falou sobre a parte músculo esquelético. Então, se você não está lembrado, vai lá no YouTube e vê a aula passada, do dia 20, que vocês vão ver todas essas informações específicas da resistência, tá? E aí, hoje a gente vai entrar na parte de resistência muscular e flexibilidade na ginástica artística. A ginástica artística é uma das modalidades das ginásticas de competição. Lembra quando a gente falou que a ginástica, a gente falou sobre ginásticas não competitivas e ginásticas competitivas. Então, a ginástica competitiva tem várias, né? Tem ginástica artística, tem ginástica rítmica, acrobática, e hoje a gente vai entrar especificamente na artística, falando um pouco da questão de resistência e flexibilidade. Certo? O conceito, né? A gente não tem como falar de condicionamento físico na ginástica artística sem saber o que é a ginástica artística, né? E aí também semana passada, no finalzinho da aula, eu já entrei nesse assunto, mas a gente vai dar uma revisada para poder fixar melhor esse conteúdo, certo? Ela é caracterizada pela soma de 3 combinações, né? Tem a força, aí, né, que tem o meu bitmojizinho aí
representando a força. Tem a questão da leveza, né? Que é uma característica muito importante também para a ginástica, além da força. E temos a perfeição. Então, eu já falei para vocês também, numa aula anterior, que a ginástica, ela está dentro de uma classificação que nós chamamos de esportes técnico combinatório. E aí, por quê? É uma combinação de técnicas que fazem com que o atleta ou o praticante, ele execute aqueles movimentos, né? Então, por exemplo, na ginástica artística, a gente tem essa junção de técnicas, que é a técnica da força, a técnica da leveza e a perfeição. Porque nos esportes técnicos combinatórios, também temos essa questão da beleza do movimento, né? Na hora de avaliar lá na ginástica, eles olham também a beleza do movimento, né? No solo mesmo, por exemplo, que a gente vai falar mais lá na frente, tem a questão da dança, da plasticidade, né? do movimento e da execução. Então aí tem essa questão da perfeição, certo? Mas e aí, falando do contexto histórico, que a gente também já falou, então eu vou só dar uma relembrada aí no que a gente falou, né? A primeira escola de ginástica artística foi lá em 1811, com Jen, que a gente não fala esse nome todo, lembra que ele é íntimo? Então, Jen, aí que foi o criador dessa primeira escola e também foi a pessoa que fez os aparelhos, né? Cavalo com alças, barras paralelas, trave de equilíbrio, a barra fixa. Falamos dos Jogos Olímpicos, né, de Atenas, a primeira participação da ginástica artística, em 1896. E aí a gente parou nessa questão que é uma coisa muito importante da gente falar. Então, por exemplo, naquela época, só os homens praticavam e as mulheres, elas só começaram a participar das Olimpíadas em 1928. Então vejam aí o tempo que teve para as mulheres serem inseridas no esporte, né? Nessa questão da competição, a esse nível que é o nível internacional, então onde vários países participam, só eram os homens que podiam participar. E aí a gente fica pensando, eu escuto às vezes muita gente dizendo assim, acho que você também já escutou, que é tipo assim, mas pra que esses movimentos que lutam das mulheres querendo não sei o quê, mas todo mundo é igual. Quando a gente vê a história, a gente entende que não é bem assim. Não era bem assim e não é bem assim. Hoje em dia ainda tem muitos lugares que as mulheres ainda não ocupam, né? Por conta dessas questões sociais que vêm de muito tempo atrás. E ainda assim, quando ocupam, não tem o devido reconhecimento. Como, por exemplo, as meninas do futebol. Estão aí, dão show, ganham várias competições e não têm a mesma visibilidade que os homens têm, né? E vamos lá. E aí, como é que funciona essa ginástica artística, né? A gente falou do contexto histórico, mas como é que funcionam os aparelhos, né? Dentro dessa modalidade, existem os aparelhos que são as competições específicas, digamos assim, né? Dentro de uma competição maior. E esses aparelhos, eles são divididos para homens, mulheres, e tem alguns que são para homens e mulheres, né? Os dois podem participar. Então, por exemplo, a gente tem as barras paralelas, que é mais comum de ver, a gente vê nos parques, em alguns lugares, que são aquelas duas barras que você entra, né, no meio delas, para poder praticar. E aí, falando mais especificamente delas, temos aí algumas características que funcionam para executar, né? Para você poder praticar as barras paralelas. Então, por exemplo, impulso e voo. Como é isso? É o impulso que você dá para poder executar os movimentos dentro da barra, né? Quando vocês ouvirem dentro da barra, é no meio das duas barras, né? Para iniciar a prova, ele abandona o solo com os dois pés simultaneamente. Então, por exemplo, eu não posso ir com um depois o outro para poder subir. É um salto com os dois pés saindo do chão ao mesmo tempo para poder segurar na barra e começar a execução. A altura da barra, ele tem as barras estão numa altura
de 1,75 do solo, ou seja, a barra está mais alta do que eu, inclusive, para eu poder chegar lá. Certo? Essas barras fixas, a galera pratica muito em calistenia, em praças, né? Verdade. A gente Porque... vai- Pode falar, Rivo. A gente vai falar um pouquinho mais nas próximas aulas sobre calistenia, né, Helena? E aí você vai ver muito isso nas praças, né? A calistenia são atividade, exercício físico que você faz com o seu corpo com relação à gravidade, né? Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais se você vê as pessoas fazendo coisas assim que você acha diz, meu irmão, cadê a gravidade com esse cara fazendo, né? Que danada é isso, né? Que danado é isso. Mas é justamente isso que a Helena falou, né? Essas barras fixas, a gente visualiza muito ela também nas praças, né? A Helena já tinha citado isso, só para complementar mesmo um pouquinho. É isso aí. A gente encontra, é uma coisa mais acessível, digamos assim, né? Porque, por exemplo, você não sai por aí e encontra em qualquer lugar uma argola para você fazer lá, né? Mas uma barra é uma coisa mais comum. Então, por exemplo, até na academia mesmo, para quem vai treinar, tem umas barras paralelas que não são iguais a essas, óbvio, mas o exercício que você faz lá na academia já é de condicionamento, por exemplo, que os atletas usam para executar a modalidade. Estão entendendo a ligação? Então, por exemplo, eu estou lá praticando, porque para isso eu preciso de várias características de força. Lembra que a gente falou lá no primeiro slide? Eu tenho essas características de força que estão incluídas nesse movimento. Então, antes de eu praticar diretamente a modalidade, entender como é que eu vou fazer os movimentos específicos que são exigidos da modalidade, eu preciso ter um condicionamento para praticar. Então, como é que eu aprendo a entrar na barra, por exemplo? Eu tenho que primeiro ter força para poder subir e me segurar na barra, né? Senão, eu vou tentar lá e não vou ficar 10 segundos lá na barra e vou cair. Barra fixa, né? Que aí é outro aparelho da ginástica artística, que aí ela tem, vocês também provavelmente já conhecem, tem a questão, na academia também tem, se você for na orla lá de Boa Viagem, passar por lá, por exemplo, você vai ver que tem tem um aparelho lá que tem várias travezinhas assim, que dá para você fazer, por exemplo, exercícios de condicionamento para fazer a barra fixa. Tem concursos, né? Vocês aí futuramente, se quiserem fazer alguns concursos, tem dentro da prova física, tem a barra fixa para você poder fazer. Lógico, é diferente. Eu não faço lá na barra fixa os mesmos movimentos que eles fazem na ginástica. Mas falando de condicionamento, essa barra fixa que tem nas academias, nas praças, servem como um implemento para poder treinar e se condicionar para a prática específica, certo? Então, temos aí como características da barra fixa: força, equilíbrio, movimentos de largadas e retomadas. O que é isso, né? O que são esses movimentos? Quando o atleta ele está, por exemplo, girando aqui nessa barra, às vezes ele faz um movimento que ele larga a barra e pega novamente, né? Ele não, por exemplo, ele não vai para o chão para depois voltar. Durante o exercício, ele larga e volta, que aí a gente chama de largada e retomada. E tem as piruetas, né? Então, por exemplo, nessas largadas e retomadas, às vezes eles fazem algumas piruetas lá durante os movimentos. Todo mundo sabe que é pirueta, né? Aqueles negócios que a pessoa fica girando assim. Isso aí é uma pirueta. A barra fixa, ela é um pouco mais alta, né? Ela tem 2,75 do solo, 2,75 de altura. Então aí para eles entrarem não tem como eles saltarem sozinhos, né? Então tem não é uma cama elástica que chama. Tem um trampolim que eles entram chama de entrada, né? Entrada na barra, que é através desses trampolins, certo? E de comprimento são 2,40 metros. Certo? Falamos de barra fixa. Ainda para aparelhos que são praticados só por homens, temos as argolas e o cavalo com alças. Certo? As argolas, né,
Que tem a questão da força nos membros superiores e no abdômen. Então aí no vídeo vocês estão vendo que tem uma força muito grande de pegada, né? Então o punho é muito utilizado, a força do punho. Tem a questão do ombro aí também, que faz com que você tenha essa força realmente para se manter. Então, eu não sei se vocês já chegaram a ver alguma prática, um vídeo de argola. Mas, por exemplo, tem movimentos que eles fazem, tem um movimento que é chamado de Cristo, que eles ficam assim, parados, né? Nesse movimento, como se fosse o Cristo Redentor. Então, é muita força ali, não só no braço, mas, como tem dizendo, também tem uma força, uma questão de abdômen, então, que é o que a gente chama de core, né? Que envolve toda essa parte aqui do corpo. Então, tem uma concentração muito grande de força nessa área para poder se manter aqui estático, né, lá. E aí, quanto menos eles ficam tremendo, maior a pontuação, porque por conta da plasticidade que eu falei para vocês anteriormente. Eu mesmo, se eu for fazer um negócio desse numa argola, minha tendinite não deixa. Então, eu vou ficar assim, ó. Eu nem vou ficar assim, na verdade. Eu vou logo pro chão. Não tem nem perigo. E aí, ó, mesma coisa, 2,75 a altura, né? A distância entre as argolas é de 50 centímetros, então assim, elas não são tão distantes, né? A distância é maior, porque tem argola e tem tipo uma fita assim que segura elas. Então, ela não é estática, né? Você pode, para fazer esses movimentos mais amplos, você mesmo pode utilizar, tá? E o diâmetro interno de 18 centímetros, né? O diâmetrozinho da argola. Falando agora do cavalo com alças, né? Tem aí uma imagem da prática, como é para vocês, para quem não conhece. Tem esse círculo com as pernas fechadas ou em posição de tesoura. O que é a posição de tesoura? Né? Teve aí no vídeo, mas é sempre com as pernas abertas. Então é como se fosse uma tesoura mesmo. Que você, como se estivesse costurando o cavalo com alças, né? E tem também, ele pode fazer com as duas pernas flexionadas, né? O joelho flexionado. Que é no caso com que eles aí pernas... Flexionado não, perdão. Pode ser aberto, que é o que chama de tesoura, ou você pode passar com as pernas fechadas, né? Falando de cavalo com alça, eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando a gente falou da história da ginástica, a gente explica que lá naquela época, quando eles se condicionavam, eles tinham uma relação com a subida num cavalo. Um cavalo mesmo, não era um cavalo assim, desse com alças não. Era um cavalo real. Então, naquela época, eles praticavam ginástica também subindo em cavalos. E aí, por isso que tem essa modalidade, né? Ela se originou daí. Certo? Então, aí, ó, 1,1 metro de altura, 0,35 de largura, 1,63 de comprimento e as alças, essa distância aí dessas duas alças é de 45 centímetros, né? Uma da outra. Beleza? E agora, a gente vai falar sobre as modalidades que são para as mulheres. Então, antes da gente chegar lá na que são mistas, né? A gente vai falar agora especificamente das mulheres. Desde já eu quero que vocês percebam uma coisa. Todas aquelas que a gente falou agora, que são para homens, vocês vão perceber que estão mais ligadas à força. A maioria daquelas tem uma utilização muito grande da força. E aí, um questionamento que eu quero que vocês coloquem mais tarde lá nos comentários do YouTube. Por que é que vocês acham que há essa divisão de colocar os homens para mais coisas de força e as mulheres para mais coisas que são mais artísticas, digamos assim, né? Falar de artístico na ginástica artística é até meio confuso, mas por que vocês acham que as mulheres estão nessa parte que não tem tanta força como essas primeiras? Por que, por exemplo, uma mulher não faz não participa do aparelho da argola, né? Vocês acham que a mulher não tem capacidade? Porque eu, particularmente, acho que tem total. Eu acho que com a preparação física, assim como os homens têm, se fizer uma preparação física com as mulheres específicas para essa modalidade, elas vão conseguir fazer. Então, por que será que ainda não entrou? Coloca lá nos comentários, né? Inclusive, a gente estava comentando, falei um pouco sobre calistenia, né? Sim. Inclusive, justamente esses movimentos, esses implementos, né? Como esse aparelho, como a argola, a galera da calistenia, eles utilizam muito, né? E se você for procurar, tem mulheres aí que
tira muita onda na argola, não só na argola, mas como na barra, como tudo, né? Então, são questões mesmo pra gente colocar aí e pensar, né? Por exemplo, porque a mulher não está nesse processo, né? Dessas modalidades. Tem a questão também do acesso da mulher, né? À prática esportiva, né? Porque, por exemplo, sabia que desde a década de 40 tinha uma lei onde proibia mulheres de praticar esporte, né? Então, vê como é que a gente tá, né? Então, tipo, você, mulher, ocupe o seu lugar onde você quiser, faça barra, vá pro futebol, pro vôlei, para atletismo. Então, tem que assumir. Vamos falar um pouquinho mais quando a gente chegar na unidade de esporte, a gente trata desse assunto, né? Mas, faz teu nome, meu pirraia. Mas muito bem colocado. Então tem todas essas questões aí, eu quero que vocês coloquem lá no YouTube pra gente ver, certo? E aí, ó, tem as barras assimétricas, né? Um aparelho que exige muita força, então aí, ó, tem movimentos circulares de transferência entre as barras, então, ó, vocês estão vendo aí no vídeo, né? A transferência de uma barra para outra, isso utiliza muita força, e aí as barras têm um comprimento de 3,5 e 40 milímetros de largura, né? A menor barra mede a altura, né? Tem 1,6 e a maior 2,4. Podem ver, elas têm a mesmo comprimento, mas a altura é diferente. Então elas têm essa transferência, né, de altura aí durante a execução. Trave de equilíbrio. Eu acho isso aqui fantástico, minha gente. Assim, a execução disso aqui é fantástica. Porque vocês vão ver aí, ó. A largura dessa barra são 10 centímetros. Peguem aí uma régua na casa de vocês e vejam o que é 10 centímetros. Para vocês terem noção de onde é que elas ficam em pé fazendo todos esses movimentos. Então, também semana passada, quem não fez a prática lá no YouTube, você vai encontrar a aula da semana passada que a gente fez uma prática que tinha relação com a trave de equilíbrio, tá? Então, volta lá para praticar e contar pra gente o que é que achou. Então, ó, na trave de equilíbrio nós temos movimentos acrobáticos de dança, acrobáticos e de dança, né? Tem esses giros e tem movimentos que elas fazem que são coreografados, giros de 360 graus e saltos obrigatórios, né? Aí no vídeo deu pra vocês verem alguns. E aí falando de medidas, né? 1,2 de altura, né? Ela fica 5 metros de comprimento, né? O comprimento da barra, 10 centímetros de largura e a prova dura apenas 70 a 90 segundos, mas deve ser os 70 a 90 segundos mais longos da vida de quem está em cima dessa trave. E agora temos os aparelhos que são praticados por homens e mulheres, né? Que é o solo, ginástica de solo, e o salto sobre a mesa. Salto sobre a mesa e solo, inclusive, que são modalidades que a gente teve as medalhas olímpicas de Rebeca Andrade, né? Que ela se saiu muito bem. O solo. No feminino, tem uma questão, tem a dança com os movimentos acrobáticos, também dura de 70 a 90 segundos, e o tablado, ele tem 12 metros, né? 12 por 12. No masculino, são os saltos, elementos de força, equilíbrio e flexibilidade. A duração da prova é menor, de 50 a 70, e a área do tablado é a mesma. E aí, lembra do que eu falei agora? Mas por que é? Aí eu quero também que vocês me respondam. Por que é que na ginástica feminina tem dança e na masculina não tem? Por que é que homem não pode dançar? Porque para homem tem que ser acrobacia e elemento de força, e não dança, né? Eu tenho um palpite, que eu acho que assim, a sociedade tem muito uma questão de que dança e movimentos leves são coisas de mulher, né? Ainda tem essa questão de o que é de mulher e o que é de homem. Qual o problema, né? Qual o problema de mulher fazer alguns exercícios, movimentos de força, e homem fazer movimentos de dança ou movimentos mais leves, né? Acho que é uma questão aí muito de fragilidade aí, da masculinidade frágil, né? Então vamos desconstruindo isso aí, porque isso aí é muito antiquado. Temos o salto sobre a mesa, como falei, né? Tem a mesa lá, eles fazem uma corrida
salta no trampolim, toca na mesa para poder fazer os movimentos, né? Ali, ó, corre e se funciona a partir de um pequeno trampolim até a mesa, né? A mesa no feminino tem 1,25 de altura, um comprimento de 1,63 e 0,35 de largura. No masculino, né? É a mesma coisa, a corrida, é tudo executado da mesma forma, só que o cavalo é um pouco mais alto, é 1,35, o comprimento é o mesmo e a largura também, certo? E aí, pra gente dar uma finalizada, eu trouxe alguns nomes que talvez vocês não conheçam, ou já ouviram falar e não sabem muito bem, mas temos Daiane dos Santos, né, que foi a primeira medalha de ouro em mundiais, e ela tem aí um movimento, ela foi tão bem que ela tem um movimento que é o duplo twist carpado, né? Ela que fez, ela foi a primeira a executar e hoje em dia é dela, né? Tem um nome dela, é uma grande vitória para nós, né, brasileiros. E o twist esticado, né? Rebeca Andrade, ouro e prata agora nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Temos Flávia Saraiva, que foi ouro e prata nos Jogos Olímpicos da Juventude, estava também agora em Tóquio, maravilhosa, teve várias conquistas aí para o Brasil. Daniela Hipólito, que não estava em Tóquio, então para quem acompanhou a ginástica só agora, talvez não conheça, mas ela estava lá como comentarista. Ela tem o maior número de participações em Jogos Olímpicos e foi a primeira medalhista brasileira no Mundial, né? E ela tem 9 medalhas pan-americanas. Tem pouquinha, né? Eu só queria 2. Ou uma só, tava boa pra mim. E agora falando dos homens, temos Arthur Zanetti, que é um atleta muito bom nas argolas, né? Um dos grandes nomes das argolas, que ele foi ouro e prata nos Jogos Olímpicos, ele tem 2 medalhas já. Temos Diego Hipólito, que é da família lá de Dani, que tem 5 medalhas em mundiais, 2 delas são de ouro, 5 ouros em Jogos Pan-Americanos e foi prata na Olimpíada na Olimpíada do Rio 2016. Chico Barreto, ouro no Pan-Americano de Lima em 2019, 5º e 6º e 26º colocado na Olimpíada no Rio 2016. Porque vocês veem assim várias posições. Geralmente os ginastas, eles competem em mais de uma categoria. Então, por isso que tem mais de uma medalha. Tem o coletivo também, né? Que tem o individual geral, que são aqueles... as provas coletivas, digamos assim. Eles competem em várias provas. E aí, ele se destaca no o individual geral. De todo mundo, tem uma medalha para quem for o melhor no geral, né? Além das medalhas específicas de cada aparelho. E tem Arthur Nori, que foi ouro no Mundial, bronze nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 e prata no Pan-Americano de Lima em 2019. E aí, trouxe esses nomes para vocês. Vou passar para a Revo se despedir, antes de eu me despedir de vocês. Mas desde já, muito obrigado pela presença. Revo, faça seu nome aí se despedindo para a gente botar essa galera para ir assistir a aula de Bel. Fala, minha benção, vou ficando por aqui. A aula foi massa, né? Vocês viram aí questões sobre a ginástica artística ou ginástica olímpica, né? A gente vai ter a aulinha de Bel agora, muito massa, de ciências. Tô ficando por aqui, viu? Na próxima aula a gente vai ter muita prática para compensar, né não? Com certeza. Tá tudo programado já. Tudo programado. Tchau, pessoal. Show! Essa foi mais uma aula de Educação Física para o 6º ano da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Eu me chamo Heleno Júnior. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.